A paz do Senhor, amados irmãos. Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar ministrando a nossa aula de número 3, no dia 21 de outubro de 2018, quarto trimestre de 2018. A nossa revista, ela traz o título As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Então, esse trimestre, nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. A nossa lição, ela traz o título O Crescimento do Reino de Deus. Esse é o título da nossa lição de número 3. Muito bem. O nosso textuário vai nos dizer o seguinte: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas, capítulo de número 17, versículo 21. Verdade prática. Reino de Deus cresce e continua crescendo até a consumação dos séculos. Vamos fazer aqui uma leitura no capítulo de número 17 de Lucas, onde vai nos falar o seguinte. No capítulo 17 e o versículo de número... Vamos pegar no capítulo no versículo 20. Fala sobre a vinda do reino de Deus. Interrogando pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem direção, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Tá certo? Então, quando o Senhor Jesus falou, os fariseus questionaram ele quando viria o reino de Deus. Ele diz o seguinte: não vem o reino de Deus com visível aparência, tá certo? Nem direção, e também ninguém pode dizer está aqui ou está acolá, porque o reino de Deus está entre vós. Ou seja, o reino de Deus está entre vós, ou seja, é conquistado no dia a dia o reino de Deus. Paulatinamente a conquista do reino de Deus. Cada dia nas nossas vidas nós estamos conquistando o reino de Deus, porque a conversão e a manutenção do reino está entre nós. Depende de nós este reino. Ele é aceitável a todo momento. Tá certo? Ele é aceitável. Reino de Deus cresce e continua crescendo até a consumação do século. Por esse motivo, a necessidade de haver um crescimento, por esse motivo ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Agora, às vezes, não ficamos apercebidos. Por que não apercebemos? Muitos, às vezes, acabam trazendo para próximo de si as coisas do mundo, o mundo para si, e aí não fica percebido, ou melhor, fica desapercebido a respeito do reino de Deus. Quando nós trazemos as coisas do mundo, nós desapercebemos sobre as coisas do reino de Deus. É por esse motivo que
que nós tenhamos que ficar apercebidos. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Marcos, no capítulo de número 30, capítulo de número 4, versículo 30 ao 32. Mateus, capítulo 13, versículo 31 ao 33. Lucas, capítulo de número 13, versículo 18 e 19. Mais uma vez, não estarei lendo para ganharmos tempo, e eu aconselho você a dar uma pausa no seu vídeo aí e leia com bastante atenção, porque é de bastante proveito para o entendimento da nossa aula. Uma vez que você não leu, é bastante proveitoso você ler. Acredito que você já deve ter lido. Se não aconteceu, faça agora. Bendito seja Deus. Muito bem, nós temos aqui 3 objetivos específicos. Primeiro objetivo específico é interpretar as parábolas acerca do reino de Deus. Segundo objetivo, nós vamos mostrar a singeleza do início do crescimento do reino de Deus. E o terceiro objetivo é narrar o perfil dos participantes do reino de Deus. Então nós temos essa incumbência aí de, durante esta videoaula, estarmos falando a respeito da interpretação, da demonstração e da narrativa, né? Interpretar as parábolas, demonstrar a singeleza do crescimento do reino de Deus e narrar o perfil daqueles que são participantes do reino de Deus. Aqui também, na opinião do professor, gostaria só de destacar aqui, falar com você apenas aqui esse parágrafo onde está destacado com letras vermelhas, grifadas, onde diz assim, um pouquinho anterior, diz assim, na verdade, ambas as parábolas, ou seja, as 2 parábolas anteriores da nossa lição de número 1 e 2, tratam do crescimento da expansão do reino de Deus, visto a partir da singeleza e da aparente simplicidade de uma semente ou de uma pequena porção de fermento cujo efeito podem ser subestimados pela aparência de ambas. Ou seja, está aqui falando, na opinião do professor, está dizendo o seguinte: embora as duas primeiras parábolas que lemos trata de pequenas parábolas, assim como um pequeno pouco de fermento, cujo o efeito quando é jogado em um alimento, por exemplo, ele dá um grande efeito. Assim também são as parábolas de Cristo, né? Aparentemente ela não traz assim um grande efeito, mas quando vem o resultado, né, aquilo que era pequeno, ela se torna um efeito bastante significativo para uma vida, para um entendimento de uma explicação. Aí você continua lendo aí, você vai ver que ele vai falar também sobre, né, falando sobre o fermento, e vai estar falando também sobre o entendimento da parábola. Vai falar sobre a árvore, uma árvore pequena, na qual o pequeno grão de mostarda, que é o assunto desta parábola, o pequeno grão de mostarda, ele traz um entendimento de ser muito minúsculo, e a árvore, ela se torna numa árvore grandiosa, onde os pássaros fazem ninho nas suas árvores, eles se abrigam nas suas árvores, né? E aparentemente você olha para o grão, não dá nada pelo tamanho do grão de mostarda, onde se torna um grande efeito ali de uma árvore. E é isso que vai estar falando, mas eu gostaria que você lesse aí e tirasse aqui aí suas conclusões e trazesse a sua própria opinião.
Muito bem, vamos adiante. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: podemos dizer que, de alguma forma, todas as parábolas de Jesus pressupõem o reino de Deus. Na verdade, em praticamente cada parábola encontramos algum elemento dele. Então, em cada parábola nós encontramos algum elemento dele. Dele quem? Do reino de Deus. Tá certo? Algum conteúdo trata especificamente do desenvolvimento e do crescimento do reino de Deus. Do reino de Deus sobre a terra. Os textos abordados nesta lição trazem as parábolas que Jesus contou para ensinar a respeito do reino, do crescimento do reino de Deus. Então ele traz aqui o entendimento e ele traz as parábolas para explicar o crescimento do reino de Deus. Elas enfatizam a presença do reino, mostrando que este está presente, ainda que não possamos distinguir exatamente onde ele está de forma concreta. Um dia tudo será consumado e todos os discípulos autênticos de Cristo farão parte do reino de Deus naquele grande dia. Pois é, amados, aqui trazemos aqui um entendimento onde o reino de Deus ele não é assim totalmente visto. Até porque entre nós existem duas igrejas. Existe a igreja militante e existe a igreja invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Onde a igreja militante somos nós que estamos aí, né, militando, onde somos vistos, né? São os crentes de Bíblia, aqueles que de Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só o Senhor para conhecer o verdadeiro cristão. Só o Senhor para conhecer. Então, quando traz para a situação que só o Senhor pode conhecer, então esses são os invisíveis. A igreja é invisível. A igreja invisível, ela é essa aqui, onde não podemos distinguir. Não podemos distinguir exatamente onde ele está, ele quem é o reino de Deus. Onde ele está. Por quê? Porque só o Senhor Jesus é que consegue medir a dimensão concreta do tamanho do reino de Deus. Agora, quando diz aqui, um dia tudo será consumado e todos os discípulos autênticos de Cristo farão parte do reino de Deus. Pois é, se nós formos autênticos, vamos fazer parte desse reino. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisamos ficar atento e não simplesmente ser alguém que esteja de aparência. A igreja militante, ela está aqui militando para conseguir o reino, tá? Mas só o Senhor Jesus tem condição de descrever exatamente, distinguir o tamanho deste reino hoje, no presente. Louvado seja Deus. Está aqui, né, nesta imagem, mostrando aí o crescimento do grão, o crescimento do reino de Deus. Então ela abrange toda a humanidade. O crescimento do reino de Deus, ela abrange toda a humanidade, todo o universo, mostrando o grão de mostarda, que é uma pequena semente na mão, entre os dedos aí da pessoa que está apresentando. É um pequeno grão, e esse pequeno grão, ele se torna numa grande árvore. Está aí a árvore, assim é o reino de Deus. Uma pequena semente, uma palavra, ela se torna numa grande palavra, onde vai encontrar guarida nos corações, e ela vai expandindo ao ponto que ela vai espalhar para toda a terra, toda a nação.
E somente o Senhor Jesus tem condição de descrever o tamanho deste reino, o tamanho desta igreja, deste povo, né, deste povo invisível. Só Ele pode distinguir. Louvado seja Deus. Agora vamos ao nosso primeiro tópico. Nós vamos falar sobre a interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. No nosso primeiro tópico nós temos aqui 3 subtópicos. Vamos falar sobre a semente de mostarda, vamos falar sobre os contrastes e vamos falar sobre as aparências enganam. As aparências enganam. Semente de mostarda. A semente de mostarda simboliza de forma proverbial aquilo que é pequeno e insignificante, tá certo? Então a parábola, a semente de mostarda, ela tem esse entendimento, né? É um pequeno objeto, uma pequena semente, onde aparentemente se olha e às vezes podemos achar insignificante pelo tamanho, tá? Essa semente é muito pequena, mas quando plantada cresce e se torna uma hortaliça muito grande, tá certo? Então, tá vendo aí esta imagem mostrando aí o pequeno grão, os pequenos grãos, e aqui nós vemos nesta imagem aqui, mostrando aqui também, onde fala sobre a origem desta semente. Ela é egípcia, e ela traz aqui um entendimento que ela, nos evangelhos sinóticos, 5 vezes fala lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 31, e o capítulo 17, versículo 20, Marcos, capítulo 4, versículo 31, e Lucas, capítulo 13, versículo 19. Vai estar dando aí as referências bíblicas, falando aí sobre o grão, né? Este grão, que ela vem da origem da palavra sinapse, né? E é encontrada, mencionada nesses evangelhos, chamado de sinóticos. Por que sinóticos? Porque todos os evangelhos, esses 3 evangelhos, eles traz sempre falando, narrando uma história, né, todos com uma visão global de um assunto, de um mesmo assunto. Cada um conta de uma maneira, mas tratando-se do mesmo assunto. Louvado seja Deus. Nosso Senhor utiliza aqui a mostarda negra, conhecida como Sinapis nigri, uma semente pequena que produz um grande arbusto. Como falei, né, essa semente ela é de origem egípcia, né, nesse caso aqui do grão de mostarda, e aquela pequena semente que nós acabamos de ver é capaz de produzir esta grande árvore aqui nesta imagem. Então é isso, temos aí um entendimento na qual ele representa o grão de mostarda, representando aí o reino de Deus, né? Porque é invisível, ao ponto da gente não dar nenhuma significância para aquele grão, e assim é o reino de Deus, só Ele tem condição de medir o tamanho. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico aí, os contrastes, né? A parábola do grão de mostarda é uma história dos contrastes entre um começo aparentemente insignificante e um coração surpreendente entre o oculto hoje e o revelado no futuro, tá? Então é um contraste, né, entre o oculto e o revelado. Por quê? Porque hoje é oculto, porque como nós falamos, somente Ele, o Senhor Jesus, tem condição de distinguir o tamanho do reino, mas no futuro será revelado o tamanho deste reino, tá?
Então o reino de Deus é como tal semente. O tamanho atual do reino de Deus possui um aspecto insignificante, mas isso não indica de modo algum o que ele em sua consumação abrangerá, ou seja, o universo inteiro, porque ele abrange sim todo o universo. Todo o universo, tá? Esta imagem, mostrando aqui no centro desta imagem, está aqui uma imagem aqui da Bíblia, da Palavra de Deus, do livro de Deus, a revelação da Palavra de Deus, e a intenção desta revelação está, né, dando cobertura a toda a humanidade, em todo o universo. E somente Jesus tem condição de hoje, na atualidade, neste exato momento, saber o tamanho do seu reino aqui na terra. O tamanho daqueles que são militantes e estão invisivelmente para nós, mais visível para Cristo na terra. Mas naquele grande dia será revelado, futuramente será revelado. Louvado seja o nome do Senhor. As aparências enganam, amados, tá certo? O Senhor nos ensina aqui a não nos deixarmos levar pelas aparências. Muitas vezes julgamos as coisas pelo aspecto exterior. O ensinamento de Cristo apresenta o poder misterioso da fé, que dá início ao reino de Deus. E aqui, amados, nós temos aqui, exatamente por aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. É através da fé. Precisamos crer nesta promessa. Pai, Filho e Espírito Santo. É através da fé onde vem o reino de Deus. A palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma vez dando crédito a esta palavra, eu estou me alistando para este reino. Eu estou me alistando para o reino de Deus. Jesus mostrou o seu ministério com alguns discípulos. Jesus começou o seu ministério com alguns discípulos. Está aqui. Ele começou o seu ministério com alguns discípulos. Aqui nós vemos, aqui são 12, né, discípulos. E aqui logo ele, ao longo da história da igreja, alcançou milhares de pessoas. Hoje, a Igreja de Cristo compõe-se de bilhões de crentes espalhados pelo planeta. Mateus capítulo 8, versículo 11. Então ele começou, né, o grão de mostarda. Começou pequeno e ele foi fermentando, ele foi crescendo, como falamos anteriormente sobre o fermento, né? Aparentemente não vê. Quem vê o fermento num alimento, num bolo, quem vê? Ninguém vê o fermento. E ele é jogado, e na medida que o alimento vai ficando ao ponto, ele vai inchando, vai crescendo. Assim é a palavra de Deus. Ela é semeada, tendo oportunidade, pode semear, que quem vai dar o crescimento é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é que irá dar o crescimento. Muito bem, vamos agora ao nosso segundo tópico, a expansão do reino de Deus. Tá, aqui também nós temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre o campo da semeadura, um lugar debaixo da sombra, e não despreze os pequenos começos. Tá? O campo de semeadura. Nos termos sinóticos que lemos, Mateus, Marcos e Lucas, existe um pequeno detalhe que chama a atenção. Mateus descreve o homem semeando a semente, Marcos no campo, Mateus escreve semeando na terra, Marcos no campo, enquanto Lucas fala de horta. Tá certo? É o que mais importante aqui para a gente entender. Ó. Esses detalhes, por se tratar de uma parábola, não deve nos prender. Muitas pessoas têm se prendido aos detalhes da interpretação de parábola. Ou seja, o que a lição está falando para nós? Não interessa, amados, se os 3 são, como falamos, são textos sinóticos.
onde todos falam do mesmo assunto, embora um chamou a semente, o lugar que o homem semeava na terra. Marcos falou de campo e o outro em horta. Não importa, o que importa, nós não vamos nos prender nesses detalhes. O que importa para a gente é que seja semeado, que a semente seja semeada, tá? Que a semente seja semeada. O campo, sem dúvida alguma, trata-se do mundo, e do mesmo exemplo simplifica as parábolas similares. Então, os três falam da mesma coisa. O campo quer dizer o mundo, assim como os outros. O evangelho vem sendo pregado ao redor do mundo desde o dia de Pentecostes, pois esta é uma ordenança do Senhor, tá? Então não interessa aí, não vamos nos prender nos detalhes de interpretar, embora tenhamos que interpretar o que o Senhor fala nas parábolas, através das parábolas, das interpretações das parábolas, nós podemos trazer assuntos para a vida, o cotidiano, o dia a dia, mas no sentido de nos prender, querendo saber detalhes como tipo de terra, campo, horta, porque um fala campo, porque o outro horta, porque o outro fala terra. Não, isso é só interpretação. Isso quer dizer o mundo. O campo é o mundo. O campo é o mundo. A ordenança nós temos que fazer. Esta é uma ordenança do Senhor. A ordenança de semear, né? De semear, de ir ao campo, de ir ao mundo, de ir à horta, de ir adiante, fazer a semente germinar, semear a semente. Um lugar debaixo da sombra. O arbusto de mostarda, aqui representado, tem cerca de 3 metros de altura, ou pouco mais. Seus galhos possuem tamanho suficiente para permitir que pássaros constituem seus ninhos e consigam abrigar-se debaixo de sua sombra. Olha para vocês verem o arbusto já tendo utilidade. Tá vendo? Aquilo que era insignificante agora já tem utilidade. Olha para aí, os pássaros já conseguem, né, constituírem seus ninhos. Esta imagem, continuando aí, esta imagem de uma grande árvore, onde pássaros habitam seus galhos e animais descansam à sua sombra, é uma reminiscência do ensinamento veterotestamentário a respeito do destino dos grandes impérios, bem como sobre a ascensão do reino de Deus. Ou seja, vemos aí grandes impérios onde só quem consegue medir o verdadeiro tamanho, e quando eu falo assim, nós estamos falando no mundo espiritual. No mundo físico você consegue enxergar o tamanho de um objeto, o tamanho de uma obra no mundo físico, mas no mundo espiritual, como fala aqui, reminiscência de ensinamento veterotestamentário, né, a respeito do destino dos grandes impérios, bem como sobre a ascensão do reino de Deus. Tá? Então o que acontece aqui? Se está dizendo o seguinte: o tamanho desta obra, né, fisicamente eu consigo medir, mas espiritualmente eu não tenho capacidade, conhecimento suficiente para medir, porque só o Senhor é capaz. Está vendo? Nesta imagem temos aí, conseguimos entender o tamanho desta árvore, né, vinda de uma semente tão minúscula, conseguimos entender. Mas o que ela abriga, a capacidade de abrigar, né, pássaros nos seus galhos, eu não consigo medir, porque aí vem na parte espiritual, né, falando
de uma maneira espiritual. Então só o mestre consegue medir. Bendito seja Deus. Vamos adiante aqui. Terceiro subtópico: não despreze os pequenos começos. Tá? A certeza que Cristo dá ao ensinar esta parábola certamente provocou uma forte conscientização e um enorme encorajamento para a igreja nascente. Na época dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, tá? Uma igreja que estava enfrentando diversas lutas neste mundo. Pois é, aqui está dizendo o seguinte: embora desde aquele tempo, Mateus, Marcos e Lucas já enfrentava problemas, na época deles tinha problema, para conscientizar as pessoas, o encorajamento para a igreja, para o crescimento da igreja, para o nascimento das igrejas. Mas através de ensinamentos, através das parábolas, eles tinham essas ferramentas para usar como argumentos de semeadura. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. As parábolas escatológicas, lembra que o que disse o soberano Senhor a respeito do cedro, do qual os pássaros encontrarão abrigo, a sombra aos seus ramos, também nos desperta para a pergunta levantada pelo profeta Zacarias: quem despreza o dia das coisas pequenas? Tá? Zacarias no capítulo 4, versículo 10, tá essa referência. Pois é, muitas vezes, amados, olhamos para as coisas que aparentemente aos nossos olhos são pequenos e são insignificantes, mas para o nosso Deus tem muita representatividade. Então nós tenhamos cuidado quando nós nos medimos, A palavra de Deus diz que a mesma medida que nós nos medimos, nós seremos medidos. Então a parábola escatológica, ela quando fala sobre os tempos, os últimos tempos, os tempos vindouros, nós nos recuamos, não tenhamos capacidade de entender o tamanho deste reino. Nós podemos imaginar, mas medir o exato tamanho, nós não temos essa condição. Bendito seja o nome do Senhor. Então, fica aí para a nossa reflexão. Vamos ao nosso terceiro tópico aqui. Agora, no nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre quem participará ou quem participa do reino de Deus. Tá? É uma pergunta. Também nós temos 3 subtópicos: quem tomou uma decisão. Segundo subtópico: quem tem uma relação pessoal com Jesus. E quem tem uma caminhada dinâmica com Jesus. Aqui nós temos o seguinte: todos os autênticos discípulos de Cristo participam do reino de Deus. Não basta apenas ser frequentador de igreja, tá? Não basta ser frequentador, precisa ser autêntico. Todos autênticos participarão. É preciso ser discípulo de Cristo. Ao questionarmos quem participa do reino de Deus, nos surge a ideia do discipulado. Olha, o tema do discipulado tem sido esquecido em muitos arraiais evangélicos na atualidade. Contudo, se prestarmos atenção à chamada grande comissão, temos o mandamento de fazer discípulo, tá certo? Pois é, vê lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 ou 20, o Senhor Jesus nos dá ordem lá para ir pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas Deus escolheu que isso aconteça através da prática do discipulado. Afinal,
somente os discípulos de Cristo, na consumação do século, entrarão no reino de Deus. Está vendo? Somente quem for discípulo entrarão no reino de Deus. Aqui me vem aí a memória, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, a Bíblia diz que ali tinha uma mulher que era discípula de Jesus, né, na qual se chamava Dorca. Dorca era uma discípula, e a Bíblia diz que Dorca faleceu, e certa feita Paulo chegando na região, todos mostrando a Paulo as obras que Dorca fazia com grande apreço. A Bíblia diz que Deus o ressuscitou. E aí Dorca dava muito testemunho, grandes testemunhos, né, da obra de Deus. Por quê? Porque ela era uma discípula autêntica, era uma discípula que estavam, né, participando do reino. Ela era participante do reino. Ela não era apenas frequentadora de igreja, ela era participante do reino. Por esse motivo, ela fazia parte da grande comissão, porque ela fazia a obra de Deus participando do reino. Louvado seja o nome do Senhor. Muito difícil hoje querer ser discípulo. Hoje muitas pessoas já querem, né, ser muito altos, muito grandes, não querem ser discípulo. Quem tomou uma decisão? Primeiro subtópico aí. Para que possamos participar do reino de Deus, é preciso atender ao convite de Cristo. Ser discípulo de Cristo significa muito mais que atender a um convite de vir à frente, tá? Não é só isso. Precisa muito mais. O texto de Marcos diz que o convite é dirigido a quem quiser. Isso significa que a soberania divina não violenta a liberdade humana. Isso aqui é muito importante. A soberania divina não viola, ou seja, não invade a liberdade humana, até porque o homem tem o seu livre arbítrio. Então, o livre arbítrio do homem é que dá condição para que ele decide, né? O convite, ele é dirigido a quem quiser. Agora, basta o homem querer ou não, porque ele tem o livre arbítrio. E a soberania divina não vai invadir, né, a sua liberdade humana, não vai invadir. Depois de receber o chamado do Espírito, é preciso que haja uma decisão pessoal, e essa decisão envolve renúncia, tá? Pois é. Então, depois que recebemos o chamado do Espírito Santo, chamado do Espírito, é preciso que haja uma renúncia pessoal. Isso aí eu não posso fazer pelo meu filho, nem pela minha esposa, nem pelo meu pai. Você não pode fazer nem pelo seu filho, nem pela sua esposa, nem pelo seu pai. Mas é individual. Essa renúncia envolve individualmente cada um para alistar neste reino. Para ser participante deste reino, precisamos de tomar esta decisão e renunciar. Quem tem uma relação pessoal com Jesus? Segundo subtópico. Um discípulo de Cristo não é um admirador, mas um seguidor. Jesus nos chama a segui-lo. Um verdadeiro discípulo segue as pegadas de Cristo. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 21. Pois é. O que você anda seguindo? O que você anda admirando? Pois é. Você, para ser discípulo de Cristo, você não basta ser admirador. Admirar, ele já tem muitos para admirá-lo. Mas você precisa ser um seguidor de Cristo. Seguir as pegadas, seguir os passos. Seguir o verdadeiro passo de Cristo. Assim você será um verdadeiro discípulo. Tá? Então, enquanto existe muitas pessoas que seguem outros e outras ídolos e não sei o que aí nos seus redes sociais, faces da vida, eu te aconselho seguir a Cristo. Seja um seguidor de Cristo.
Aquele que participa do reino de Deus é uma pessoa obediente. João capítulo 15, versículo 14. É uma referência. Nós devemos obedecer ao seu comando por Ele ser Senhor e também por gratidão à grandiosa salvação que Ele nos deu. Pois é, seja pelo menos isso. Pelo menos isso. Seja uma pessoa obediente, pelo menos pela salvação, pela grandiosa salvação que Ele tem nos dado. Quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo? Quem tem uma caminhada dinâmica? O discípulo de Cristo tem uma caminhada dinâmica com Ele. Trata-se de um desafio diário. Pois é, dinamismo. Seja autêntico, seja dinâmico, seja prático. É isso que está falando esta palavra. Seja prático, mas que esta praticidade tenha uma continuidade, uma constância diária, né, todos os dias. Todas as nossas escolhas, propósitos, nossos sonhos e realizações devem ser pautadas na vontade do Senhor. Vixe, tudo na nossa vida seja pautadas na vontade de Deus. O discípulo de Cristo é alguém que vive em um mundo cujos valores estão invertidos. Marcos capítulo 8, versículo 35. Por isso, entende que no âmbito do reino de Deus, ganhar é perder e perder é ganhar. Pois é, nós vivemos realmente num mundo onde os valores são invertidos. Os valores são invertidos. O que era não é, e o que era pecado hoje não é, e amanhã não será. E aí o que não podia já pode, tudo está invertido. Pois é, só que aqui é diferente. Para que você ganhe o reino de Deus, prefira em muitas situações perder alguma coisa e você irá ganhar invisivelmente. Você acha que está perdendo, mas aquele que te mede, que tem capacidade de te medir, ele vai te dar a recompensa, você vai estar ganhando. Somos chamados para assegurar os interesses do reino, e para isso, muitas vezes, temos de deixar de lado os interesses egoístas e a aparente segurança terrena. Muitas coisas egoístas, amados. Pessoas que, com seus egos, satisfeitos com as suas condições, e acabam desprezando, né, as coisas de Deus. Isto, lamentavelmente, acontece dentro do nosso convívio. Louvado seja o nome do Senhor. Já podemos concluir aqui dizendo o seguinte: a parábola do grão de mostarda nos apresenta a realidade de que o reino de Deus teve um início insignificante e, desde então, cresce assustadoramente. Ao final dos tempos, ele atingirá todo o universo. Pois é, a parábola do grão de mostarda apresenta uma realidade do reino, aparentemente insignificante. Pois é, porque cresce e cresce assustadoramente, ou seja, não conseguimos ver, mas o reino de Deus está aumentando, cresce assustadoramente. Em todo o universo existe integrantes deste reino. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê uma aula aí no final de semana maravilhoso, que você possa refletir nesta videoaula e compartilhe aí nas suas redes sociais, envia para um amigo, dá um joinha aí, nos ajude aí a salvar vidas, né? Enviando esta mensagem para um amigo, um conhecido, uma pessoa do seu convívio, que o Senhor irá te recompensar em nome de Jesus. Que Deus em Cristo lhe abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém?